Fala galera, aqui do meu canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, segunda-feira ensolarada, tô aproveitando a luzinha aqui, ó, do dia para ficar bem iluminado, para fazer um vídeo para esse canal vagabundo. E o que eu quero falar para vocês hoje é sobre o jogo de ontem, São Paulo e Ponte Preta e São Paulo. E eu queria fazer algumas discordâncias, como vocês viram na thumbnail. Vocês sabem de quem eu estou falando. E não estou aqui para polemizar, jamais. Uma porque na vida a gente tem sempre alguém que a gente admira bastante. E no meu caso não é diferente. Eu admiro muito, muito Barolo. Ele é uma grande inspiração para a página que eu tenho no Instagram, para quem não segue, SPFC Cachoeirinha. E aqui o canal também é uma grande inspiração justamente por ele. Claro, eu tenho opiniões muito parecidas com as dele. E até me perguntava por que eu estou fazendo esse canal no YouTube, sendo que as minhas opiniões são parecidas com a dele. E o cara já é relevante, entendeu? Para que eu estou fazendo esse canal aqui? Não faz sentido. Mas eu tenho minha opinião própria também. Não é tudo que a gente concorda. E na minha opinião, toda unanimidade é burra. Então, assim, não é toda a opinião que ele vai dar que eu vou concordar. E ontem eu achei ele um pouco eufórico, tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo, na vitória do São Paulo. Como ele já disse, janeiro já tá assim, parece que é final do ano, já tô cansado de São Paulo. É o sentimento da maioria dos torcedores do São Paulo. Eu também esperava algo diferente, eu esperava um começo de ano pelo menos animador, e tudo que a gente tem é um São Paulo lutando para não cair no Paulista. Imagina como será no Campeonato Brasileiro. Então é algo que de fato desanima o torcedor de São Paulo. Isso é fato. Concordo com ele que a briga é para não cair hoje no Paulista. E eu nem almejo mais classificação para as quartas, semifinal. Nem almejo mais isso. É só se livrar, fazer essa pré-temporada aí que vai servir como pré-temporada, o Campeonato Paulista, para conseguir, sei lá, preparar os jogadores para os campeonatos mais longínquos. E tem algumas coisas que ele fala no vídeo depois do jogo que eu acabo discordando. E algumas coisas que ele fala que eu vejo que na rede social bomba demais. E é importante o torcedor fazer um filtro. Por mais ele fala que ele não influencia pessoas, ele influencia pessoas. Por mais que não seja o objetivo dele, mas indiretamente ele influencia. Ele me influencia. Ele me influenciou a fazer esse canal, ele me influenciou a fazer a página. E isso é positivo, não tem nada de negativo nisso. Não é negativo. Confesso que 90% do que ele fala eu concordo totalmente. Só que ontem teve 10%, que é aqueles 10% vagabundo que eu não concordei. E foi o simples fato dele falar do Éder e do Diego Costa. Vou começar pelo Diego Costa. Diego Costa, longe de ser um zagueiro que deve ser titular no São Paulo. Longe de ser. Só que se você pegar o jogo inteiro do São Paulo ontem, ele não falhou o jogo inteiro. Teve aquele lance do lateral, que pra mim nem foi pênalti aquele lance, porque o Jandrei ele tira os braços, e eu sinceramente não vi o pé dele pegando no braço do Jandrei, e o jogador cai e o juiz marca. Teve o VAR, talvez deve ter revisado na cabine, e falou pra seguir com o que o cara no campo falou. Então, pra mim, nem pênalti foi, pra começar. Mas, de qualquer forma, aquilo ali foi uma falha da zaga, tanto do Arboleda como do Diego Costa. O Diego Costa deveria estar lá na zaga, estava moscando, de fato, inexperiência. Só que se você pegar o jogo inteiro, ele não foi mal, ao ponto de ser esculachado como um péssimo zagueiro, como um zagueiro deplorável, destruiu o São Paulo. Não é assim. A gente sabe que aquele jogo contra o Ituano no Morumbi, que o São Paulo empatou em 0-0, ele foi um dos melhores jogadores da partida. Até melhor que Miranda naquela oportunidade. Então E pra quem não sabe também, o Diego Costa ele começou como uma grande promessa naquele jogo contra o Corinthians, fazendo uma boa atuação num clássico. Foi bem na Libertadores, por mais que o time de São Paulo tenha ido muito mal, ele chegou até a fazer gol no River Plate, lá no Monumental de Nunes. Então é um zagueiro que eu vejo pelo menos uma vontade gigantesca nele. E eu não comparo ele com o Lucão. O Lucão ele teve muitas oportunidades, não se destacou. O Diego Costa ele pega um time
totalmente desqualificado, um time totalmente machucado, de um ano 2021 péssimo para um ano 2022 que começa mal também. E eu acredito que esses garotos da base, eles têm que entrar com um time ganhando de 3-0, 4-0, para eles pegarem confiança. É assim que sempre foi feito no São Paulo, e hoje não é assim, porque a gente precisa, infelizmente, a gente precisa dos caras da base. Não é à toa o Gabriel Sara titular todos os jogos, e ontem ele foi bem, fez o gol pelo menos, mas de 20 partidas ele vai bem em uma. É muita pressão para os garotos da base, que tem que ter pressão mesmo. Eles têm que aparecer para jogo, tem que ser protagonista. Para quem não viu, o Pablo ontem entrou e fez muito mais do que o Nestor em toda a carreira dele. Pegou uma bola, quase fez o gol, empurrou o cara para fora do campo, marcou, soube sair jogando. Totalmente diferente do Nestor. Uma partida ele se mostrou muito melhor que o Nestor na carreira. Então Mas não é assim que tem que ser, entendeu, com a base. Tem jogadores que tem que chamar a responsabilidade, como Arboleda, Miranda. Ele sim tem uma responsabilidade gigantesca. O Diego Costa é um jogador que pode trazer lucro para o São Paulo futuramente. Eu concordo que ele é longe de ser um craque na zaga. Mas eu discordo quando fala que o cara é um lixo. Não é um lixo. Por mais que seja na emoção ali depois do jogo, acabou o jogo, já ligou as câmeras, começou a falar. Então é meio que na base da emoção. Isso eu não concordo. E o fato de chamar o Éder de Cheddar também, você pode chamar ele de idoso, de velho. Mas de Cheddar eu acho que é desnecessário. Você olha na rede social, muita gente acaba concordando com essa opinião, coloca lá Cheddar. E o cara não tá gordo, velho. O cara não tá gordo. O cara não tá gordo. Se for assim, se for pegar o futebol desses caras que estão mal e chamar eles de Cheddar, vai pegar Rigoni, vai pegar Alisson, que não foi bem ontem. Igor Vinícius, o cara tá em forma, velho, mas tá péssimo também. Então, assim, o cara não tá gordo, o cara tá em forma, ele se preparou. Inclusive, ele até polemizou lá nas redes sociais dele, nas férias, que ele postou foto sem camiseta, né? Justamente para mostrar que não tava gordo, que ele tava em forma. Mas que falta futebol, evidentemente falta futebol. Mas não é por esse motivo de que ele tá gordo, de que ele não treina. Não é por isso. É óbvio que ele treina. O Éder é um jogador que veio de uma cultura europeia que o mínimo que eles têm é respeito. Não que o Daniel também tenha uma cultura europeia e teve respeito. O Daniel é fora da curva. É um cara que quer se aparecer, que toma todas as decisões erradas. Ontem o Éder ele foi capitão e para quem não viu, depois do jogo ele postou uma foto falando da importância que é para ele ser capitão de São Paulo, o quão emocionado ele ficou com isso. Pode ser verdade, pode ser que não. Só que assim, ele fez o papel dele como jogador de São Paulo, ele quis ter moral com a torcida, e se ele quis, ele teve, pelo menos nesse quesito de respeito. Tudo que a gente pede, pelo menos, é respeito ao São Paulo. E ele teve. Tentou um chute lá, não conseguiu. O fato é que para ser centroavante no São Paulo hoje, amigão, é muito difícil. O Caleri precisou fazer o gol com uma assistência da Ponte Preta. E não uma assistência do São Paulo, do jogador de São Paulo. Foi uma assistência da Ponte Preta. O Jandrei chutou a bola lá pra frente, Marquinhos conseguiu dominar mais ou menos, sobrou pra zaga da Ponte Preta que tocou pro meio da área, sem olhar, e tava lá o Caleri na frente do zagueiro da Ponte Preta e fez o gol. Poderia ser o Éder ali? Não sei, não sei. Pra mim o Caleri é inquestionável no ataque. Só que a gente não tem um meio de campo que arme. Não tem um meio de campo que arme. Então isso queima todos os jogadores do São Paulo que são no ataque, porque não tem um meio de campo qualificado para que esses jogadores evoluem. E isso o Rogério Ceni pediu. Só que não trouxeram. Trouxeram o lateral, trouxeram o Patrick, que já se machucou, mas que não é um meio armador. Trouxeram o Alisson, que é um jogador que faz aquele jogo sujo, que joga em todas as posições, se doa, mas não é um meio armador. Então fica complicado para o São Paulo quando você precisa de um armador para salvar ali a carreira dos atacantes e não tem. Óbvio, Éder comparado a Caleri nem se compara. Caleri não tem que ser banco de reserva. Eu acho que já deu esse bagulho de rodízio. Não tem necessidade de fazer mais rodízio no São Paulo. Já deu. Já é quinta partida. Chega. O Rogério Ceni na coletiva falou que não quer estourar os jogadores e tal. Mas assim, o Caleri entra faltando 5 minutos, pode estourar faltando 5 minutos. E São Paulo tem que disputar os títulos que tem. São Paulo não está na Libertadores. Então o que tem agora é o Campeonato Paulista. Joga o Campeonato Paulista com força máxima.
Já não temos Luan, já não temos o Luciano, não temos o Patrick por lesão. Coloca o melhor que tem. E de positivo nessa escalação o Jandrei, né, que conseguiu ser titular de São Paulo. Eu espero que acabe esse rodízio e também foda-se se o Volpi entende isso ou não. É evidente que o Volpi não dá para ser mais titular de São Paulo pelas péssimas partidas que ele fez desde quando ele chegou. Então é um goleiro que nunca passou confiança para nós torcedores. Enfim, o que eu tenho para falar era mais ou menos isso. Admiro pra cacete o Barolo. É um youtuber que eu sempre respeito. Sempre vou lá, deixo um like. Todo jogo, todo pós-jogo, eu gosto de ouvir ele falando. Toda a participação dele nas lives eu gosto de assistir. Porque é uma opinião muito parecida com a minha. Por mais que eu tenha menos tempo de experiência como torcedor, eu tenho uma opinião já formada. E é importante que as pessoas tenham isso, porque nessas horas que ele fala algumas coisas que você vai contra, você pode fazer um filtro ali, o que é bom e o que não é. E não sair na rede social jogando, cortando e difamando de repente um jogador por ser gordo e que não é verdade. É um jogador que às vezes se preocupa bastante com o seu físico por ter uma certa idade, só que pro futebol talvez não renda. E quem é o maior culpado nisso? É o Éder? Não. O maior culpado são os dirigentes que trouxeram ele. Não é o Éder. O Éder estava lá. Fizeram proposta para ele, milionária. O cara veio. Simplesmente veio. Igual o Pablo. Não rendeu em todo o período que ele ficou. Mas assim, foi ele que pediu para vir para São Paulo? Não foi. Foi os caras que contratou ele como o maior jogador de São Paulo. E no papel, na prática, não desempenhou um bom futebol. Então é importante você fazer um filtro, é importante você ter admirações por pessoas também que são exemplos para você, mas faça o seu filtro. É importante você ter seu filtro para que você não se frustre, não tenha conclusões precipitadas sobre determinados jogadores. O time inteiro, num contexto geral, está péssimo, mal escalado ainda. Eu já falei que não vou pedir a cabeça do Rogério Ceni, mas continua mal escalado, continua tendo Igor Vinícius como titular. E tem quem defenda Igor Vinícius, hein? Tem quem defenda. É complicado, lastimável. Mas o que eu tinha para falar era exatamente isso. Não é uma crítica ao Barolo, é só para que você tenha o seu posicionamento, que você realmente consiga fazer a sua análise. Pode até pegar a análise dos outros, que eu acho legal, e é muito bem feita. Só que é bom você ter sua análise também em relação ao que as pessoas falam, para que você não saia jogando coisas negativas nas redes sociais que de repente nem é verdade. Fechou? Fiquem com Deus, um beijo no coração e graças a Deus mais uma vitória do Tricolor na Bacia das Almas. Fiquem com Deus. Fui!